Olá pessoal, tudo bom? Professor Matheus aqui novamente com vocês. Como eu disse, né? Agora eu estou trazendo aqui para vocês a parte de notação científica envolvendo operações. Tá? Então nós vamos falar de notação científica agora envolvendo operações, as 4 operações básicas. Tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos falar aqui da adição. Tá? Adição e subtração no caso, certo? Pela adição e a subtração, a gente só vai conseguir fazer elas quando nós tivermos as potências de base 10 com a mesma base e o mesmo expoente, tá? Situações onde eu não tenha o mesmo expoente dificultará um pouquinho mais para nós e nós teremos que fazer a transformação desse número em número real, ou seja, escrever ele na forma extensa para que seja feita a soma ou a subtração e depois transformar de novo em notação científica, tá? Então seria uma situação aí um pouco mais complicada para a gente fazer, tá? Mas possível. Então nessa situação aqui, ó, o que vai acontecer, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó, isso aqui vai me dar A mais menos B vezes 10 elevado a N, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou somar esses dois caras, 5 mais 6,5, tá? Vezes 10 elevado a sexta. Ok? Então, como a minha parte da potência é igual, é a mesma ideia de a gente colocar em evidência, tá? Como a gente já estudou em outras oportunidades. Soma esses dois, vai me dar 11,5 vezes 10 a sexta. E aí, gente, acaba aí? Não. Por que não? A gente tem que pensar aqui na definição de notação científica, onde o meu valor aqui do A, ele tem que estar entre 1 e 10. E aqui eu cheguei em 11,5. Então o que eu vou ter que fazer com a minha vírgula? Eu vou ter que deslocar ela aqui uma casa para a esquerda. E quando eu deslocar isso uma casa para a esquerda, o que vai acontecer com o meu expoente? Eu vou somar 1 nele, ok? Então eu vou deslocar para cá, certo? Vai me dar 1,115 vezes 10 elevado a 7. Desloquei uma casa para a esquerda, aumento 1 no expoente, ok? Bem, professor, e se tivesse aí uma subtração? Seguiria o mesmo caso, tá? Agora, se eu tivesse a multiplicação com as potências com expoentes diferentes, como eu já disse para vocês, a gente teria que abrir esse número, tá? E depois fazer a soma e depois voltar em notação. Agora, quando a gente vem para multiplicação e divisão, fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque aqui nós temos que lembrar das nossas propriedades de potenciação. Se a gente lembra dessas propriedades de potenciação, que eu retomo com vocês aí ao longo, né, de muitas aulas, onde se eu tenho uma potência com uma multiplicação entre potências com bases iguais, nós podemos somar os expoentes. Já mostrei para vocês o porquê disso, tá? Então aqui, ó, 2 ao cubo vezes 2 à quinta, vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 5, 2 elevado a 8. E na divisão, quando eu tenho uma divisão envolvendo potências com bases iguais, nós subtraímos os expoentes. 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado, 5 menos 2, 3 elevado ao cubo. Então aqui a gente vai seguir a mesma lógica, tá?
coloquei aqui, ó, A vezes 10 elevado a N vezes 10 elevado a N é a mesma coisa aqui. A vezes B vezes 10 elevado a N mais N. Então aqui, quando a gente for fazer o cálculo, vai me dar o quê? 2,25 vezes 3,5 vezes 10 elevado a 5 mais 3. Ok? Esse daqui vai me dar quanto? Vai me dar 175 mais 125, né? Então isso aqui vai me dar 7,875 vezes 10 elevado a 8. Ok? Tudo bem, gente? Agora aqui, na de baixo, ó, mesma lógica que a gente fez ali, tá? Vamos fazer 4,8 vezes 10, 4,8 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 6 menos 3. 4,8 dividido por 1,2 vai me dar 4 vezes 10 elevado a 3. Ok? Bem, o que mudaria aí para nós, pessoal? Mudaria em situações que, por exemplo, se eu tivesse aí um sinal negativo, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui para nós, ó, o mesmo exemplo aqui, ó, certo? E eu atribuo aqui um valor negativo, certo? O que vai mudar na minha resolução? Eu vou continuar fazendo 4,8 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 6 menos 3. Porque o menos aqui de fora, ele é referente à operação de divisão, tá? E esse outro menos, ele é referente ao menos 3 que vem ali de cima. Então aqui mudaria para nós e daria 4 vezes 10 elevado a 9. Menos com menos, positivo, né? Ou no caso aqui, o inverso de menos 3 é 3 positivo. 6 mais 3, 9. Tudo bem? Então, temos que tomar cuidado nessas situações onde nós podemos ter expoentes ali negativos, que aí pode complicar um pouquinho mais para nós, tá? Agora aqui, ó, vou colocar para vocês uma situação em que eu não tivesse, como eu disse para vocês anteriormente, os expoentes iguais, tá? Vamos pegar aqui uns expoentes menores para a gente poder trabalhar e eu poder mostrar isso aí para vocês, né? Vamos pegar aqui, ó, 5 elevado a vezes 10 a quarta, e vamos pegar aqui 6,5 vezes 10 elevado a 3. Observem que os expoentes são diferentes. Então, nesse caso, eu teria que abrir esses números e fazer, ó, 5 aqui vezes 10 a quarta é a mesma coisa que eu colocar o meu 5 e acrescentar 4 zeros, certo? 50 mil. Já aqui, né, nós teríamos aqui, ó, que pegar esse número aqui e acrescentar mais 2 zeros. Então eu teria 6.500. Porque eu estou transformando, ó, a vírgula estava aqui, eu vou andar com a vírgula quantas casas para a direita? 3. 1, 2, 3. Ok? Agora aqui a nossa vírgula estava aqui, eu tenho que andar 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Certo? Então fizemos a transformação. Agora a gente teria que fazer essa subtração aí, essa adição. Fazendo a adição, nós teríamos
56.500. E agora a gente transforma esse número, no caso, para a notação científica. Vírgula aqui, vou deslocar ela para cá, 4 casas. Então eu vou ter o número 5,65 vezes 10 elevado à quarta. Ok? Mas aqui, como os números ainda estão próximos, fica um tanto tranquilo. O problema é se eu tivesse, por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 10, mais 6,5 vezes 10 elevado ao cubo. Né? Aí dariam os números com as ordens, com as classes bem distintas. Né? Porque se eu tenho 5 vezes 10 elevado a 10, eu estou falando aqui de um número na classe do bilhão. Aqui nós estamos falando de um número na classe dos milhares, certo? Então, ó, nós estamos falando de um número na classe do bilhão e outro na classe dos milhares. A gente seria ali uma quantidade de zeros entre o primeiro algarismo significativo e o próximo muito grandes. Teríamos uma quantidade de zeros ali, teríamos pelo menos, 5 zeros. Então daria um número um tanto estranho para a gente representar como notação científica. Ok? Bem, espero também que tenha ajudado vocês aí a compreender um pouco sobre essa questão das operações envolvendo notação científica. Tá? Fico por aqui, até a próxima.